Meus caros alunos, vamos continuar aqui agora na nossa aula do dia 3 de abril, né? E nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que é ação. E agora aqui nós começamos a ver o processo mais de perto. Até agora, nós fizemos o seguinte, nós vimos todo aquele aparato que forma o Poder Judiciário para que desague numa ação, para que a gente tenha dentro do Poder Judiciário toda uma estrutura necessária e possível de fazer com que os processos tramitem, com que os processos avancem e que os direitos materiais postulados dentro do processo possam chegar a um denominador comum. Muito bem. Quando nós falamos de ação, e aqui vocês prestem muita atenção, essa aula, volto a repetir, é muito importante. A ação é um direito público subjetivo de pedir ao Estado a prestação jurisdicional num caso concreto, ou seja, direito público, direito de todos e de cada sujeito, certo? Todos podem exercer e cada um exercerá na medida em que tenha um direito afetado, dentro de uma hipótese real, ou seja, de um caso concreto. Não existe, como eu já disse a vocês, decisões hipotéticas sobre hipóteses do que pode ou não pode acontecer. Então, esse conflito de interesses deve existir para que o judiciário seja acionado. Volto a dizer, como já disse em outras aulas, o caminho do processo é o caminho mais árduo e é o caminho que não pacifica, né? Quando o processo existe, dificilmente as partes se pacificam. Por quê? Porque é um conflito que passa a fazer com que as pessoas se oponham a uma decisão consensual, como é o caso da mediação, né? Então, a ação, ela não traz a pacificação, ela traz o embate, o conflito, e no momento em que o juiz decide dizendo que A ou B, algum deles venceu, aí fica pior a situação, porque o vencido normalmente recorre e não aceita isso. Então, certo? Então, o Estado é, então, por meio do Poder Judiciário, responsável pela solução desses conflitos de interesse, né? Conflitos esses que serão solucionados por meio de uma sentença. Obviamente que as partes podem, no curso do processo, fazer um acordo, desde que o direito seja transacionável, que ele seja passível de ser resolvido amigavelmente. Mas em cada ação, nós temos dois tipos de relação, né? Uma relação jurídico-processual, que é a relação entre o juiz e as partes, ou seja, dentro do processo nós temos o juiz e temos as partes, ok? Então, dentro dessa relação, é uma relação de processo. E nós temos uma segunda relação, que é a relação jurídico-material, que é a relação que existe de direito material entre o autor e o réu, ou entre os autores e os réus, né? Então, entre um polo e o outro da ação, esse é o direito material que se discute. Quando o autor propõe uma ação, o que ele faz? Ele vai em busca do direito material que ele considera violado. Então, ocorre um acidente de trânsito, há danos, há que se reparar esses danos. Quem causou os danos não repara, aquele que sofreu os danos vai entrar com uma ação para ver a reparação desses danos determinada pelo juiz, ok? Então, isso é extremamente importante que a gente tenha sempre em mente. Dentro do processo, nós podemos ter um pedido ou vários pedidos, ok? Se for um pedido, é mais simples, é um processo que tem somente tem as partes e o pedido. Como eu já disse a vocês, o pedido é aquele quadradinho que limita a decisão do juiz. Então, o juiz tem um limite que é justamente a parte do pedido do juiz. Caso contrário, a sentença será nula, né? Exceto aqueles casos que eu já falei para vocês de prestações continuadas, que tenham o mesmo fator de existência, ou seja, dívidas condominiais, por exemplo, todo mês você paga. Se você entra cobrando essa dívida condominial, se o condomínio cobra do condômino essa dívida, ele pode inserir a cada mês que ele não paga o valor que não foi pago dentro daquele processo. Então, isso é extremamente importante que se tenha. Mas uma ação pode ter um pedido, pode ter vários pedidos. Por exemplo,
dano material e dano moral. Duas coisas juntas dentro do mesmo processo, desde que o dano moral e material tenham origem no mesmo ato ou no mesmo fato, ok? Então, esses pedidos, eles têm que ser congruentes entre si, ou seja, eles têm que existir, eles têm que coexistir de uma forma jurídica, ok? Então, para que isso, tudo isso é importante para que a gente aplique aí o princípio da celeridade e da economia processual. Então, o processo ele tem que ter efetivamente esse aspecto formal, ainda que hoje muito mais mitigado, muito mais flexibilizado, mas a formalidade existe, né? E aí, qual a natureza jurídica da ação, né? Ela tem uma natureza jurídica de direito. Então, a ação é um direito. Quando nós estudamos lá os princípios constitucionais, nós estudamos o primeiro princípio constitucional, o direito de ação, ou seja, que é a possibilidade da parte se socorrer do Poder Judiciário, buscando a solução de um conflito de direito material por meio do processo. Então, nós temos aí o processo e nós temos as partes envolvidas que têm o direito de propor ação quando entenderem que o seu direito foi violado, ok? Muito bem, mas para que uma ação exista, é fundamental que nós tenhamos condições para que essa ação chegue a uma decisão de mérito. O que significa isso? Agora nós vamos falar de um subitem que chama condições da ação. Quando alguém tem um direito material violado, ele propõe uma ação. Ao propor esta ação, ele quer uma decisão de mérito, ou seja, uma decisão definitiva para que aquela ação ocorra, para que aquela ação traga um resultado útil e prático, ou seja, a condenação no pagamento de uma indenização, ok? Então, para que isso aconteça, uma rescisão de contrato, uma reparação civil, tá certo? Um divórcio. Então, todas as ações que são propostas, elas têm uma finalidade, que é uma decisão de mérito. O que é o mérito? Já disse a vocês e repito, mérito é o direito material a ser decidido naquela ação. Mas, para que aquilo ocorra, para que a gente chegue a uma decisão de mérito que realmente resolva o conflito, nós temos aí condições importantes a serem observadas. Ou seja, para que a ação chegue ao mérito, algumas condições ou algumas condições, alguns requisitos de admissibilidade têm que ser cumpridos. Então, condições da ação são requisitos de admissibilidade para uma decisão de mérito. Então, para chegar na decisão de mérito, o juiz analisará alguns aspectos anteriores, ok? Que é justamente sobre isso que nós vamos falar. Então, nós temos aí duas condições da ação, que é a legitimidade das partes e o interesse de agir. Então, o juiz, quando verifica isso, ele vai verificar, antes da decisão de mérito, primeiro, legitimidade de partes. O que é a legitimidade de partes? É a verificação se as partes envolvidas no processo realmente têm algum tipo de ligação. Ou seja, se elas têm uma causa de estarem ali juntas naquele processo. Isso é extremamente importante. Vale dizer que quando a gente tem uma ação, a gente tem que ter as partes envolvidas no mesmo ato ou no mesmo fato. Então, essa legitimidade que torna a relação jurídica legítima. Isso quer dizer o quê? Que a relação jurídica entre as partes nasce de um ato ou de um fato entre elas. Então, a primeira pergunta que o juiz vai fazer para saber se as partes são legítimas é: o que liga o autor ao réu, o réu ao autor? A resposta tem que ser uma só: o mesmo ato ou o mesmo fato. A origem de tudo tem que trazer as duas partes ao processo. Isso é extremamente importante. Então, esses sujeitos da relação jurídico-material têm que ter um mesmo envolvimento, ok?
Então, essa é a legitimidade ordinária, quando o autor propõe a ação contra um réu e o juiz vai verificar o que as liga, qual o ato ou fato importante para elas, ok? Ponto, isso é fundamental. Então, é extremamente importante. O primeiro, a legitimidade ordinária, é isso. E a legitimidade extraordinária? A legitimidade extraordinária ocorre quando alguém representa outrem numa determinada ação. Então, ele tem a legitimidade para propor ação em nome de terceiros. Isso é o substituto processual. O substituto processual é aquele que age em nome próprio, defendendo o interesse de terceiros. Então, é o caso, por exemplo, do Ministério Público, quando propõe ação civil pública. Ele propõe ação civil pública para quê? Para defender o interesse coletivo contra alguém. Esse interesse coletivo envolve inúmeras pessoas. Ora, ao envolver inúmeras pessoas, esta ação está sendo proposta, poderia ser proposta por cada uma delas? Sim, mas é muito mais fácil, muito mais econômico que alguém as represente. Então, quando nós falamos de uma ação civil pública, nós falamos do Ministério Público representando a coletividade. Então, é aquele exemplo de uma empresa que derrama óleo numa represa e causa uma mortalidade de peixes, enfim, da flora, da fauna, e também se torna a água imprópria para consumo. E aí alguém precisa tomar uma providência contra a empresa para que ela indenize, para que ela restitua o meio ambiente ao status quo ante, como era anteriormente. E aí o Ministério Público, representando todos aqueles moradores ribeirinhos ali, ou moradores dos arredores da represa, propõe ação em nome dele, Ministério Público, representando todos eles contra a empresa, para que a empresa restabeleça aquele ambiente que existia anteriormente. Então, é extremamente importante que nós tenhamos em mente, sempre que nós temos uma legitimidade ordinária e uma legitimidade extraordinária. Então, as partes que envolvidas no processo de legitimidade ordinária, quando ela própria propõe a ação, e legitimidade extraordinária, quando o terceiro se torna um substituto processual, que é aquele que propõe a ação em nome próprio para defender interesse de terceiros, ok? Então, fundamental, propõe a ação em nome próprio dele, Ministério Público, defendendo interesses da toda uma coletividade, ok? Então, isso é extremamente importante que a gente entenda, né? E também que o fato do Ministério Público propor a ação não elimina o direito da parte também propor. Se eu for um daqueles moradores me sentir também ofendido no meu direito, o que eu posso fazer? Eu posso também propor ação. O problema é que essas ações acabarão sendo reunidas, tanto a ação civil pública como a ação individual proposta. E aí nós teremos um julgamento único, quer dizer, seria uma perda de tempo se o Ministério Público já tomou essa iniciativa de propor ação, a parte também fazê-lo. Então, isso é algo assim, que se torna desnecessário, que não há importância de ser feita, ok? E a segunda condição da ação é o interesse de agir. Ou seja, quando eu vou agir, eu tenho que ter interesse na propositura daquela ação. Eu tenho que demonstrar ao juiz que eu tenho interesse que aquela ação seja proposta. Então, o interesse de agir nasce da necessidade de se socorrer do Poder Judiciário de forma legal para atingir a pretensão de satisfazer o seu direito. Então, eu preciso ir ao Poder Judiciário. Então, quando a gente estuda o interesse de agir, nós temos um binômio aí, necessidade e adequação. Então, quando o juiz recebe uma ação, a primeira coisa que ele vê a primeira coisa lá, legitimidade de partes. Autor e réu têm entre si uma ligação jurídica? Sim. Então, passamos para a segunda, interesse de agir. Bom, interesse de agir. Eu preciso de me socorrer do judiciário para aquela ação? A primeira pergunta que o juiz fará. Se ele responder que sim,
A outra será, a ação proposta é adequada? Então é o seguinte, ele vai ver necessidade e adequação. Isso significa se eu preciso do Poder Judiciário e se eu estou usando o instrumento correto para atingir o meu direito. Então, são duas coisas importantes que o juiz vai ver para poder dar o prosseguimento da ação. Então, voltando àquele raciocínio nosso anterior, isso significa o quê? Significa que quando o juiz recebe uma ação, para chegar a uma decisão de mérito, que é aquilo que o autor quer, ele passa por duas fases anteriores. Ele passa pela legitimidade de parte e pelo interesse de agir, ok? Por quê? Se a parte for ilegítima, a ação não prossegue. Por quê? Quando ele decidir isso, a parte não vai poder usufruir. Por quê? Porque ela não tem legitimidade para aquilo. E segundo, o interesse de agir. Quando a parte pode ser legítima, mas ela está usando o instrumento correto e está se valendo do judiciário corretamente, então eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem só, alguém que entra com uma ação de cobrança antes do vencimento do título. Ora, A deve para o banco B. O banco B cobra o A, entra com uma ação cobrando, mas a dívida não venceu. O juiz vai olhar e vai dizer assim, entre eles existe uma relação jurídica? Existe. Qual? O contrato de empréstimo, por exemplo. Então, há a ligação entre autor e réu. Portanto, passamos para o segundo, interesse de agir. Ora, interesse de agir. O banco precisa do Poder Judiciário para cobrar? Precisa. Por quê? Porque a parte não pagou. Agora, ela tem interesse de agir? A verificação é, a dívida venceu ou não venceu? Se a dívida venceu, ele tem interesse de agir, porque a dívida está vencida, então ele precisou do judiciário para cobrar a dívida vencida. O problema é se a dívida não estiver vencida. Ele equivocadamente promoveu uma ação cobrando uma dívida que iria vencer. Então, ele não tem o interesse de agir na modalidade adequação. Por quê? Porque ele propôs uma ação desnecessária. Essa ação, embora estivesse correta, ele não precisaria do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele acionou o Poder Judiciário indevidamente. A dívida não estava vencida. Então, aí na modalidade necessidade, o juiz indeferiria a petição inicial. Porque, olha, eu não posso mandar pagar uma coisa que não venceu. Então, se eu tenho um título para pagar daqui 3 meses, o banco não pode me cobrar agora. Por quê? Porque no nosso contrato está que ela vence dali 3 meses. Então, vejam bem, o interesse de agir, ele tem essa modalidade de necessidade e adequação. E o juiz tem que ver os dois. Se existem os dois, não basta ter um. Tem que ter a necessidade de socorrer do judiciário e a adequação, a medida adequada para solucionar o direito material. Então, isso é extremamente importante. Ok? E se, por acaso, isso impede que o juiz decida o mérito da ação. Ou seja, a ausência de legitimidade ou de interesse, qualquer uma delas, não precisa ser os dois, pode ser qualquer uma, impede que o juiz decida o mérito. Ou seja, por quê? A sentença do juiz ela tem uma finalidade útil, que é dar àquele que tem o direito o seu próprio direito. Então, ela buscou no judiciário o direito e ela tem, então, que receber esse direito. Ora, se ela tem que receber esse direito, é fundamental que todas essas condições estejam presentes. Porque não adianta o juiz mandar pagar uma coisa que não está vencida. Ele vai dizer, eu não vou pagar porque não está vencida. E aí a sentença do juiz será inútil, ela não terá atingido a sua função. E aí, quando o juiz detecta a ausência de legitimidade ou de interesse de agir, ele julgará o autor carecedor da ação. Ou seja, ele vai dizer, olha, eu estou indeferindo a sua ação porque você é parte legítima ou o réu é parte legítima. Ou está ausente uma das medidas da adequação, ausente a adequação ou a necessidade da propositura da ação. Ou seja, falta interesse de agir. Faltando legitimidade, o interesse de agir, esse interesse de agir na modalidade de necessidade e adequação, aí então o juiz vai julgar carecedor da ação, extinto o processo sem julgamento do mérito, ok? Então isso é extremamente importante, que as partes não tenham
o seu direito concedido, porque a sentença do juiz não atingirá o objetivo necessário e obrigatório, ok? Então, essa carência da ação significa a ausência do direito pretendido. Na verdade, quando a gente faz um pedido, né, ao juiz, a gente direciona e limita esse pedido. Ora, se a gente direciona e limita esse pedido, nós não temos a menor razão de fazer com que essas medidas levem a uma decisão inócua ou sem qualquer consequência para as partes. Então, condições da ação são requisitos de admissibilidade da ação. Para que essa admissibilidade significa que o juiz vai admitir essa ação para dar a ela uma decisão de mérito. Isso é extremamente importante que a gente tenha em mente. Ok? Existe também, no Código Antigo, havia uma outra condição, que era a impossibilidade jurídica do pedido, que hoje não é condição da ação, mas que não permite ao juiz o conhecimento da ação direto. Dependendo do pedido que ela faz, o juiz pode indeferir essa petição inicial também, ou julgar extinto o processo por impossibilidade jurídica do pedido, quando o pedido juridicamente não pode ser atendido. Por exemplo, cobrança de dívida de jogo. Nós sabemos que no nosso país não pode haver cobrança de dívida de jogo. Ora, se eu não posso ter cobrança de dívida de jogo, eu não posso entrar com uma ação dizendo, olha, eu joguei, ganhei e o fulano não me pagou. E eu estou aqui cobrando essa dívida de jogo. O juiz, então, vai dizer, esse pedido é juridicamente impossível de ser atendido, eu julgo extinto o processo. Por quê? Em razão, justamente, de uma vedação legal de proibição de cobrança de dívida de jogo. Ok? Então, nessa aula nós falamos das condições da ação. Ok? E eu quero, então, agora passar um exercício para vocês fazerem. Ok? E vocês vão jogar esse exercício no Canvas, tá certo? Para que eu possa avaliar nessa continuidade que eu falei na outra aula, do que nós vamos fazer em termos de avaliação de vocês. Eu quero que vocês entrem no site do Tribunal de Justiça, nos acordos, na jurisprudência do tribunal, e encontrem um acórdão, qualquer que seja a escolha de cada um, sobre condições da ação, legitimidade de parte ou interesse de agir. Vocês vão pegar esse acórdão, tá certo? E vão fazer um resumo do acórdão. Eu não quero cópia do acórdão, nem cópia da ementa. Ementa é aquela parte que está no início do acórdão, que é o resumo do que ele diz. Então, eu quero que vocês indiquem para mim qual é a ausência, qual é a condição da ação que falta, tá certo? Vocês vão pegar o acórdão, juntar esse acórdão aqui no Canvas para mim, vai mandar para mim aqui, tá certo? Até a próxima aula, ok? Das condições da ação. Bom, então, é pegar o acórdão, fazer um resumo do acórdão, dizer qual a condição da ação estabelecida naquele acórdão, ok? E dar o conceito que eu acabei de dar para vocês aí, o conceito da condição da ação. Então, o conceito de interesse e agir e o conceito de legitimidade de parte. Então, eu espero esse trabalho da avaliação continuada que vocês vão fazer no final dessa aula aqui, ok? Obrigado e até a próxima aula.